Paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, obrigado por estar aí, mais uma vez agora na 12ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E para você que está assistindo a primeira vez, tá? Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Grato em servir a você, ajudando aqui a preparar a aula da Escola Bíblica Dominical. Nós hoje estaremos falando da lição número 12, que é a volta do exílio e a preservação do povo de Israel. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Fazendo assim, você vai receber a notificação das próximas lições quando elas forem lançadas, ok? Então você se inscreve e liga o sininho que tem do lado, ativa ele e dá sua curtida, ok? Dá seu like aí, será uma alegria para nós. Deus te abençoe e vamos já para a lição. A lição 12, hoje, diz a volta do exílio e a preservação do povo de Israel. O texto áureo nos diz: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Tá? O profeta Isaías, né, capítulo 54, versículo 7. Realmente Deus, né, ele permite algumas situações que aconteçam com o seu povo, para que o povo ele perceba o quanto é necessária a presença de Deus. Amém? Vamos aqui a verdade aplicada: o retorno do cativeiro e a preservação de Israel são provas da soberania de Deus sobre a vida do seu povo. Uma coisa importantíssima aqui é entender isto, que quando você lê a história de Israel, por favor, leia a história das ações de Deus, porque este é o objetivo da existência de Israel. Os objetivos da lição são explicar que Deus permitiu o cativeiro, mas restaurou seu povo. Depois mostrar que o ressurgimento de Israel foi uma intervenção divina na história dos judeus. E por último, ensinar que Deus é fiel para cumprir as suas promessas na vida do seu povo. Nosso texto de referências tem 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. Em seguida, Isaías 45, versículo 4. Por favor, leia aí com calma. Eu já vou passando aqui para a introdução. Vamos então na nossa revista. A introdução nos diz: após 70 anos de cativeiro, Deus usou de misericórdia para com seu povo e restaurou a sorte da nação. Com uma liderança forte e o auxílio dos profetas, os judeus que deram início à reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. É interessante esta ação de Deus. Deus previsera, né, por o profeta Jeremias, tá, que isso ia acontecer, e aconteceu, e conforme a palavra do Senhor, acontece também a libertação de Israel. O cativeiro acontece conforme a palavra do Senhor, e a restauração também acontece conforme a palavra do Senhor. Vamos ver agora nessa primeira parte a reconstrução do templo. Vamos primeiro conhecer quem era Esdras, depois o retorno para construir o templo e em seguida a obra de reconstrução é iniciada. A reconstrução do templo, em 150 anos antes da restauração, Isaías profetizou que o Senhor faria com que Ciro castigasse as nações e libertasse o seu povo. Isaías 45, 4 e Isaías 44, 24. Veja o que diz a respeito de Ciro: assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. É interessante como Deus, tá, Ele prepara cada circunstância, prepara cada situação. Deus permite, tá, cada circunstância da nossa vida
para que nós entendamos que Deus é Senhor, que Deus é soberano. Se nós teimamos, se nós endurecemos o coração, nós nos quebramos. O sábio Salomão, ele disse, quando alguém endurece a cerviz, Deus quebra de uma vez. Ou seja, ele vai flexionando. Se eu resisto, Deus me quebra. Então isso é para nos mostrar que Deus é soberano. Bom, vamos ver quem era Esdras. Esdras era filho de Seraías, isto é, um sumo sacerdote. Então, como sumo sacerdote, sabemos que é da linhagem de Levi. Ele foi encarregado por Artaxerxes, o Medo-Persa, de ensinar os estatutos da lei ao povo de Israel. É interessante como Deus trabalha nisto, como Deus age. Uma pessoa que era ímpio, então uma pessoa que não tinha temor de Deus, todavia Deus chama, Deus usa como seu instrumento. E quando Esdras assume sua posição lá em Israel, ele se manifesta contra os casamentos mistos, praticados inclusive pela liderança. Por que é colocado esta posição de Neemias? É importante nós percebermos que Neemias ele está trabalhando com objetivos claros. Neemias não é alguém que está simplesmente por mero capricho, colocando essa posição contra os casamentos mistos, isto é, judeu com não judeu. Em Neemias capítulo 13, versículo 26, nós vemos uma posição muito interessante, que Neemias esclarece o porquê de não ser aceito os casamentos mistos dentro do contexto judeu. Veja, diz assim: não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu povo. Deus o constituiu rei sobre Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Então perceba, meu irmão, que quando Esdras, Neemias se opõem a este casamento misto, é porque ele percebe que o coração, a emoção esfraquecida, às vezes sobressai a razão. Salomão ele tinha uma razão, tinha um conhecimento, ele sabia qual era a plena vontade de Deus. Mas quando o coração é seduzido, quando a emoção sobressai, as pessoas normalmente caem no erro. Ou seja, faltou em Salomão o quê? O domínio sobre as emoções. E então Neemias está dizendo: olha, normalmente nós cedemos às nossas emoções nos governam, então é melhor vigiar e desfazer esses casamentos mistos. E no texto disse que muitos dos líderes realmente tomaram uma posição correta, enquanto outros resistiram a esta posição. O retorno para a construção ou para construir o templo. Os judeus voltam para Judá com o intuito de reconstruir o templo e reedificar os muros. Eles retornam do cativeiro em 3 grupos. Primeiro sob a liderança de Zorobabel, depois sob a liderança de Esdras e por último liderados por Neemias. Então o objetivo a princípio é reconstruir o templo e reedificar os muros. A obra da reconstrução é iniciada. Os judeus lançaram os alicerces do templo. Isto foi feito com grande alegria e ao som de trombetas. Os povos vizinhos tentaram desencorajar os judeus e intimidá-los. Olha só como é interessante a questão aqui. Quando os judeus tomam a iniciativa, lançam o alicerce, estão alegres, alguém
tá? Ele tenta desencorajá-los. Se você ler o texto, alguém vai vir zombando, dizendo: quem são esses judeus que estão edificando pedras queimadas? Ao passar uma raposa por cima, esse muro vai cair. E eles tentam desencorajar, quando não conseguem, a princípio, desanimar, abaixar os ânimos deles, tentam intimidá-los. Olha só, então, o que o inimigo está tentando trabalhar? O que ele está tentando fazer? Eu quero que você pegue bem isto. Desencorajar, intimidar, isso é um ataque direto para as emoções, para a questão emocional. Então o inimigo, ele tenta mexer muito com as emoções do povo de Deus. A pessoa está alegre, tudo feliz, o culto foi uma bênção, de repente alguém fala uma palavra que acaba com essa alegria. E o que eu quero colocar aqui? A importância de você, meu irmão, minha irmã, saber gerir, tá, as tuas emoções, saber controlar as tuas emoções. Daniel Goleman, ele chama isso de inteligência emocional. Sim, isso mesmo, tá? É importantíssimo nós termos este controle emocional. Jesus tinha esse controle emocional. Jesus foi cuspido, ferido, esbofeteado, foi traído, foi crucificado, mas lá na cruz, ele escolhe não se abater, ele escolhe não se irar, ele escolhe amar. E lá da cruz, de cabeça erguida, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Jesus está dizendo? Eu compreendo eles. Tá? Eles não estão, eles não entendem, eu entendo, mas eles não entendem, por isso que estão agindo desta forma. Isso se chama inteligência emocional. Seja inteligente, meu irmão, minha irmã. Não se deixe desencorajar, nem se deixe intimidar. Amém? Veja, o inimigo não conseguindo desencorajar os judeus, ele vai fazer o que? Ele vai colocar medo nos governadores que tinham o encargo da direção dessa obra. E conseguiram com isso parar a obra por 9 anos. Olha só. Como que o inimigo trabalha? Tá? Quando ele não consegue de um lado, ele vai atacar de outro lado. Tá? E esta estratégia, sempre assim. A Bíblia diz que após a tentação de Jesus, terminada a tentação, Satanás deixou Jesus até momento oportuno. Tá? Então o inimigo sempre vai tentar de um lado ou de outro. Em Esdras capítulo 4, versículo 15 ao 23, diz assim: saiba ainda o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Tá? E aí vai o texto, até o final, até o versículo 23. Tá? Em todo esse texto, o que estes inimigos estão fazendo? Colocando medo no rei e nos governadores. E por este medo, movidos por esse medo, aqueles governadores mandam parar a obra. Tá? Então, veja, tudo isto, nós estamos vendo que o inimigo está trabalhando com o quê? Com as emoções. Tanto tentou atingir emocionalmente os judeus, não conseguindo, ele vai agir atingindo a emoção dos governadores. Importa, meu amado irmão, minha irmã, nós estarmos firmes, tá? Se posicionar, nos gerir as nossas emoções, para que a nossa vida não fique parada. A obra parou por 9 anos, tá? Mas é importante que os ânimos fiquem em pé. Os ânimos não param, eles não estão intimidados.
tá? E isso é importantíssimo. Nada pode nos fazer parar. Parar por fora é uma coisa, agora por dentro é o mais importante. Vamos então à reconstrução dos muros. Vamos aprender com Neemias. Vamos ver a questão vencendo os opositores da obra, e a restauração do muro é concluída. A reconstrução dos muros começou com a chegada de Neemias em Jerusalém por volta do ano 444 a.C. e durou apenas 52 dias. Tá? Isso foi um trabalho muito bem realizado. Vamos aprender alguma coisa com Neemias aqui. Aprendendo com Neemias, veja o que um líder deve fazer. O que Neemias fez, o que nós devemos fazer. Um grande líder precisa, primeiro, estar atento ao estado do seu povo. Neemias, diz o texto, que ouvindo que Jerusalém estava queimada, as portas estavam queimadas, o muro estava em cinzas, e ele se preocupa com o estado do seu povo, busca informações sobre o estado do seu povo. O sábio Salomão já dissera isto, né? Ou aliás vai dizer mais para frente, né? Que procura conhecer o estado das tuas ovelhas, tá? Aliás, já dissera antes, né? Neemias é pós Salomão, ok? Mas o que importa aqui é você, como líder, prestar atenção, fazer a leitura do estado do teu povo. A segunda questão: feito esta leitura, precisa o líder depender da direção de Deus. A Bíblia diz que Neemias chorou, orou e jejuou. Neemias sabia que para fazer algo precisava depender de Deus, e Deus honrou. Próxima lição de Neemias: quando Neemias ele já está na liderança, antes de tomar alguma atitude, ele junta o povo, faz uma reunião, uma assembleia com o povo e explica o propósito. Veja, não dá para fazer nada se você não estabelecer para o teu povo uma meta, um propósito claro. O povo precisa saber para onde está indo, ele precisa ter uma meta clara. E a outra questão é animar, né? Você tem que passar esse propósito, esta meta, com alegria, com entusiasmo. Senão você não vai conseguir animar o povo e fazer que eles trabalhem em favor dessa meta. Depois nós vemos, da orientação divina, o que Neemias fez. Veja, ele passou o propósito, passou o plano, e agora ele vai distribuir o trabalho. Isso é importante, tá? Ninguém faz nada sozinho. Não tente bancar ao herói, tá? Não existe herói solitário, por favor, tá? Ele distribui o trabalho, entre vários grupos e coloca líderes para esses grupos, delega funções. Quando falamos distribuir trabalho, estamos dizendo, ele vai dar uma área predeterminada, tá? A distribuição de trabalho só é bem sucedida quando o líder deixa claro o que cada pessoa deve fazer, delimitar claramente as áreas da atuação e delegar funções, ou seja, colocar líderes para cada área. Então isso aqui nós aprendemos com Neemias. Dá para você organizar muito bem, o teu grupo de jovens, dá para organizar a tua igreja e dá para organizar uma empresa. Isso aqui é um exemplo muito bom de liderança. Bom, vencendo os opositores da obra, Neemias enfrentou oposição. É normal nos termos, tá? Oposição, isso faz parte, de qualquer sociedade quando ela está em prosperidade.
E aqui nós temos duas oposições, ou dois tipos de oposições, externa e interna. Externamente, Sanbalat e seus inimigos iniciam uma guerra psicológica, que nós falamos agora há pouco. Eles tentam desanimar, tentam intimidar, zombam do povo, tá? E internamente, o que aconteceu? Alguns judeus lutam contra o desânimo, porque alguns deles desanimaram. Tá? Então, Neemias, Esdras lutavam contra o desânimo de alguns judeus, que diante das palavras que ouviam e a fadiga natural, eles desanimam. Isso, irmãos, nós temos que ter cuidado. Veja, as palavras dos inimigos atingiram o coração daquelas pessoas. Alguém começa a questionar-se, de fato, será que esse muro é fraco mesmo? Será que a raposa, quando bater nesse muro, quando pular por cima desse muro, esse muro vai cair? Quando eles enxergam, quando eles colocam os olhos na cinza, no muro que está caído, nos destroços do muro, eles desanimam. O que nós aprendemos aqui? Não dê ouvidos a palavras negativas. Você tem que olhar para a promessa. Deus prometera através de Jeremias que eles voltariam, eles seriam restaurados. Então eles não poderiam estar olhando para o que está diante dos olhos naturais. Eles tinham que olhar para a palavra da promessa. E toda vez que olhamos a palavra da promessa, isso nos anima. Tá? Se você dá ouvido ao seu inimigo, as palavras negativas, você vai desanimar. A fadiga natural, sim, nos cansamos realmente, existe a fadiga natural. Mas todavia, quando estamos animados internamente, nós podemos vencer a fadiga natural. 2.3, ou aliás, antes, o texto eu coloquei. Veja o que diz o texto. Então pus guardas e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. Eu quero que você preste atenção nisto, tá? Pus guardas e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas. Veja que está distribuindo o trabalho. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Olha o que Neemias está fazendo. Isso é muito importante você também fazer. Neemias distribuiu o trabalho, mas não somente isto. Ele viu que o povo estava desanimado. Como é que ele vai combater as palavras negativas? Com palavras positivas. Ele disse: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Olha o que Neemias está dizendo. Não olhe para o que está acontecendo naturalmente. Não olhe para a situação que você está passando. Você agora olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Veja o Senhor. Ele, e pelejai, aliás, pelos vossos irmãos. O que está dizendo Neemias? Se você não tem coragem de lutar por você, está desanimado, gere ânimo, crie ânimo, pensando na tua família, pensando na esposa, nos filhos, nas casas. Se anime, Se você não tem coragem de se animar olhando para você, olhe para os teus entes queridos e crie forças para lutar contra o inimigo, ok? Então isso é uma lição muito importante que nós temos aqui.
Vamos para o 2.3. A restauração do muro é concluída. O muro foi concluído em 52 dias, deixando os inimigos envergonhados. Neemias descreve a dedicação dizendo: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E em seguida, a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. É importante, eu coloquei 2 versículos aqui, aliás 3 versículos que eu quero que você preste atenção. No momento que está sendo feito, a restauração ou a inauguração, a dedicação do muro, diz a palavra, que alguns choravam, mas Neemias disse: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que é que Neemias está dizendo? Por mais que vocês tenham razões de ficar tristes, se alegrem, Olha só, parece algo absurdo, né? Não, por que vou me alegrar se eu não tenho razões? Se alegre, simplesmente se alegre, Deus tem algo para você. Provérbios 24:10 diz que quando nós nos mostramos frouxos no dia da angústia, a nossa força é pequena. Então não se mostre frouxo. E Neemias 12:43 nos diz então que o povo de Deus se alegrou e a alegria se ouvia até de longe. Vamos então agora para o terceiro ponto: a sobrevivência dos judeus. Primeiro o período dos Macabeus, depois o Holocausto e em seguida a independência nacional do reconhecimento e o reconhecimento mundial. A sobrevivência dos judeus, essa profecia, a profecia de Ezequiel, está no capítulo 37, quando o povo ainda estava em cativeiro, mostra que a restauração de Israel seria uma realidade. Você lembra do Vale dos Ossos Secos? Houve essa profecia, e Deus vai cumprir, vai restaurar. O período dos Macabeus, a revolta macabeia em 167 a.C. gerou a independência até 63 a.C. Depois, os judeus se tornaram submissos aos romanos, eles se entregam lamentavelmente à liderança. Nesse período de independência, os judeus prosperaram na economia, em justiça social, religiosa, e alimentaram sua consciência de orgulho nacional e a perspectiva de um Messias rei. Então, nesse período interbíblico, depois de sofrerem nas mãos dos babilônios, medo-persas, gregos e agora os romanos, essa perspectiva de ter um Messias que seja rei e que governe sobre as nações, ele fica bem viva, ele floresce. Em 3.2 vemos o Holocausto. Um dos piores momentos da história de Israel foi quando Adolf Hitler empreendeu uma perseguição em massa ao povo judeu, onde foram perseguidos, explorados, usados como cobaias e mais de 6 milhões morreram. Este holocausto quase gera um extermínio da raça humana. Esse é um fato histórico, aconteceu, mas em isto nós vemos a ação de Deus ainda. 3.3, veja, a independência nacional e o reconhecimento mundial. Podemos perceber na história de Israel a história da ação de Deus, amparando o seu primogênito. Êxodo 4:22, vamos ler ele. Eu marquei para que você preste atenção que Israel, ele está sendo usado por Deus como um modelo para alcançar as demais nações. Êxodo 4:22 diz: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então, é o primeiro para trabalhar com eles. Depois viria as outras nações, seria incluído nesta filiação.
É interessante que Paulo disse em Gálatas 3:7, que chegaria o momento em que de todas as nações nasceriam filhos a Abraão. Paulo disse que os que são da fé são filhos de Abraão. É interessante isto, tá? Deus tem um compromisso com aqueles que têm fé, a semelhança de Abraão, tá? Eu quero que você pegue bem isto. Israel como nação foi o primogênito, então foi um protótipo, né? Houve um propósito específico, e o propósito é preparar todo um cenário, tá? Para alcançar as demais nações. Concluindo, eu quero deixar mais claro isto. A história de Israel mostra um Deus soberano que cuidou de cada detalhe na preservação do seu primogênito. Veja, os judeus foram os receptáculos dos oráculos de Deus, tá? Deus escolheu eles como primogênitos, os primeiros a serem parte do plano da redenção, vamos colocar assim, tá? Dos oráculos de Deus. Deus revela para eles todos os seus mistérios, a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Deus revela. Só que os gregos também são chamados por Deus, tá? Isso no período interbíblico, tá? Para traduzir estes oráculos, tá? Essa palavra para uma língua universal. E depois Deus levanta os romanos para que preparem as estradas e todo o ambiente necessário, né, para que se dissemine estes oráculos de Deus, tá? Eu quero colocar claramente que os judeus foram os primogênitos e Deus também chamou outras nações. E Paulo chega a dizer que em Cristo não há mais judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, né? Em Cristo todos somos um, porque cremos, tá? Esta é a essência, né? Abraão creu e todos os que creem a estes, Deus lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém? Concluindo, nós explicamos que Deus permitiu o cativeiro, mas restaurou seu povo. Depois mostramos que o ressurgimento de Israel foi uma intervenção divina na história dos judeus. E em seguida ensinamos que Deus é fiel para cumprir as suas promessas na vida do seu povo. Meu amado irmão, minha irmã, Deus te abençoe. E compartilhe, tá? Compartilhe esta lição, abençoe outras pessoas. É um prazer servir aos irmãos. Se Deus quiser, estamos de volta próxima semana. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe os amados, a paz do Senhor e uma boa escola dominical.